São Paulo vive uma epidemia de dengue que afeta metade do estado. Em diversos distritos da capital, os casos ainda crescem, obrigando a prefeitura a instalar tendas de atendimento de emergência. A cidade aparece em terceiro lugar no número de pessoas infectadas, com mais de 20 mil casos. Por que chegamos a uma epidemia? Como evitar a dengue e o que fazer para que ela não cresça ainda mais nos próximos anos? No programa de hoje vamos conversar com Alessandro Giancola, coordenador de ações de controle do Aedes aegypti da Prefeitura de São Paulo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Tudo bem, Alessandro? Prazer em revê-lo. Prazer é meu. Por que chegamos a essa situação? A dengue a gente nunca pode avaliar sobre só um olhar, são vários fatores. A gente atribui a esse aumento de casos em todo o estado, incluindo a cidade de São Paulo, a vários fatores. Armazenamento incorreto de água, aumento das temperaturas ano a ano. E a gente continua encontrando muitos criadouros dentro das residências. O que a gente tem tentado mostrar para a população, que se ela trabalhar junto com a gente pode vencer essa doença. O que a prefeitura poderia fazer para evitar a epidemia? A cidade de São Paulo ainda não está num nível de epidemia, né? Mas para a gente evitar um número maior de casos da doença, a gente precisa trabalhar de uma forma integrada de todas as secretarias, através dos nossos comitês regionais de combate à dengue, para eliminar o máximo de criadouros possíveis do mosquito, que é a forma mais eficaz de se evitar a doença. Porque você só tem dengue tendo o ser humano, o vírus e o mosquito. O mosquito, quando ele já está voando, o seu combate é muito limitado. As pessoas a gente não pode eliminá-las, obviamente. Então a forma mais fácil é eliminando as larvas que estão nos criadouros do mosquito da dengue. Vocês têm encontrado dificuldade em sensibilizar a população? Campanhas de dengue são feitas no Brasil há mais de 30 anos. A população precisa ter mais consciência de qualquer recipiente que acumule água parada e limpa é um criadouro do mosquito da dengue. Não é um possível criadouro, é um criadouro do mosquito da dengue. Quando a população tiver essa consciência e olhar pelo menos uma vez por semana o seu imóvel, eliminando esses criadouros, a gente vai ter uma diminuição da incidência da dengue em todo o Brasil, no mundo, onde ela ocorre, isso vai ser diminuído. Em São Paulo, a dengue foi erradicada na década de 1950 do século passado. O que aconteceu para ela voltar desta maneira? Nessa época, era mais fácil combater o mosquito. Nessa época a gente tinha um processo de industrialização menor, então você tinha menos recipientes artificiais que você tem hoje, que é o mosquito da dengue, ele tem uma preferência muito grande por recipientes artificiais e pequenos, que são os pratinhos de planta, garrafa PET, qualquer produto plástico. E as temperaturas não eram tão elevadas como hoje em dia, o que encurta o ciclo de vida do mosquito. Então era mais fácil de conseguir. Hoje em dia não se utiliza mais a palavra erradicação para o mosquito da dengue. Essa palavra, ela foi erradicada, porque não se vê mais essa possibilidade. Porque ele é um mosquito urbano, totalmente adaptado ao meio urbano, e nós damos todas as condições para que ele aumente cada vez mais. No combate da dengue, cada ano se produz uma nova fórmula, ou vocês continuam fazendo a mesma coisa durante vários anos? O programa da dengue, ele é ministerial, ele vem do Ministério da Saúde, tem várias diretrizes que a gente tem que seguir e tem algumas coisas que a gente tem que seguir mesmo ao pé da risca e eu acho correto o que a gente segue. Porque muitas pessoas, indo um pouco a fundo a sua pergunta, elas acham que a gente pode fazer a prevenção da dengue antes dela ocorrer, que é a aplicação de inseticida para matar aqueles mosquitos que estão ali e que não estão contaminados com o vírus porque não está tendo transmissão da doença. Nós não podemos fazer isso.
Se nós fizermos isso, fizermos esse controle indiscriminado dos mosquitos adultos, com o tempo, esses inseticidas não mais terão efeito sobre o mosquito. Aí nós não teremos mais controle nenhum. Então, tudo que nós fazemos, todas as atividades que são previstas, que são atividade de bloqueio de criadouros, bloqueio de nebulização, visita a pontos estratégicos, que são desmanches, né, locais onde a gente tem bastante acúmulo de criadouros, fazer o tratamento nesses locais é seguido de uma forma correta pelo Ministério da Saúde. É feito em todo o Brasil, é feito da mesma forma. E eu acho correto que é uma forma de uniformizar e você tentar fazer o combate da melhor forma possível. A única coisa que pode eliminar a dengue é a eliminação de criadouros. E é a forma mais fácil que tem de se fazer. Você só utiliza a sua vontade para fazer aquilo. Você não precisa de nenhum produto químico, nada especial, nenhum equipamento especial. Para nós esclarecermos, qual é a responsabilidade da União, do Estado e do município? A União tem algumas responsabilidades que vão de normatização das atividades, compra e distribuição de inseticidas, produtos químicos, maquinários para os estados e municípios, para fazer todas as ações de controle. Né? E normatização também com questão de tratamento de paciente e de outras medidas que a gente pode tomar. O Estado tem mais a parte de passar as normatizações técnicas de controle, além da vigilância epidemiológica também, que presta auxílio em todo o Estado aos municípios. E o município tem a ação direta de contratação de mão de obra, através dos recursos repassados pelo Ministério, para fazer as atividades de controle, assistência básica, todas as formas de combate e prevenção da doença. Ou seja, a União tem a verba, o Estado faz o planejamento técnico e quem opera é a Prefeitura. Exatamente. Basicamente é isso. Está tendo um trabalho harmonioso entre essas três instâncias? Eu acredito que sim. Aqui na cidade de São Paulo, a gente, sempre quando a gente precisou, a gente teve o apoio das outras duas esferas de uma forma bem vantajosa. Aqui em São Paulo, a região mais afetada é a Zona Norte, onde foram instaladas tendas, né, de emergência. Por que a Zona Norte? A gente não tem ainda uma resposta por que exatamente a Zona Norte. A Zona Norte sempre foi uma área que teve uma incidência grande aqui na cidade de São Paulo. Ela foi a primeira área da cidade de São Paulo a ser infestada pelo mosquito da dengue. Ela é uma área que a gente observa uma temperatura mais elevada, por ser mais ao norte, né? Ela tem uma temperatura mais elevada, mas isso não é o único fator. Tem um fator que contribuiu, não é o mais importante, mas foi o primeiro local da cidade onde faltou água durante a crise hídrica. Então as pessoas armazenaram mais água naquele local. Então são vários fatores que contribuíram para essa alta incidência lá na Zona Norte. Não que as outras áreas também não tenham aumentado durante a epidemia, mas a Zona Norte começou um pouco antes. É o que mais preocupa. Até o momento, sim, é a que mais preocupa. No próximo bloco, vamos continuar a entrevista com Alessandro Giancola, coordenador de ações de controle da dengue em São Paulo. Até já. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje conversamos sobre a epidemia de dengue em São Paulo. Nosso entrevistado é o coordenador de ações do controle do mosquito Aedes aegypti, Alessandro Giancola. Alessandro, nós estamos perdendo a guerra de comunicação para o mosquito da dengue? Eu acho que a guerra está só começando. Durante toda a transmissão de dengue no Brasil, que já vem mais acentuada desde os anos 80, a cidade de São Paulo é a primeira vez que ela enfrenta assim, uma alta incidência de casos. Em decorrência de vários fatores, né? E a nossa equipe de trabalho, ela consiste em 2.500 agentes zoonoses contratados, concursados na Prefeitura de São Paulo, que trabalham um ano inteiro no combate à dengue, já há bastante tempo. Além disso, as esferas federais, estaduais, também fazem campanha o ano todo. Eu acho que eu tenho certeza disso de outras experiências que eu tive até em outras cidades que eu trabalhei com dengue. Quando a gente tem uma alta incidência assim, e através também dos meios de comunicação, a gente consegue chegar de uma forma melhor à população, chamar a atenção, tirar as dúvidas, que é muito importante, para a população saber como que ela pode nos ajudar e se ajudar ao mesmo tempo, né? Porque é a saúde dela que está em jogo, e combater essa doença tão difícil que é um desafio para os próximos anos, não só para o Brasil, mas toda a faixa de ocorrência da dengue. Há exemplos de que a população não está colaborando, como por exemplo proibindo a entrada, né, dos técnicos para averiguar se há ali o mosquito da dengue na residência. O que é que você atribui a isso? A cidade de São Paulo ela é muito heterogênea. Tem bairros onde a gente não tem tanta resistência. Tem outros que a gente realmente tem uma resistência maior. Tem a questão da violência, infelizmente, e muita gente tem um receio. O que é importante a população saber é que os nossos agentes eles estão uniformizados, com crachá de identificação, e se sentirem desconfortáveis, desconfiadas, elas podem ligar no serviço 156 da Prefeitura e verificar a autenticidade do crachá desse agente zoonose, ter a certeza que ele é um funcionário da Prefeitura, para que ela possa se sentir segura da entrada desse agente na casa dela, para passar as orientações e eliminar os criadores que estão ali naquele local, naquele momento. Eu me lembro quando eu fiz a primeira entrevista com você, tinha 1/3 de casos, né, em São Paulo. São Paulo já é o 3º caso em todo o estado, onde existe mais pessoas infectadas pelo mosquito da dengue. O que aconteceu nesse crescimento? O combate ele foi destinado a só uma população? Vocês fizeram uma autocrítica a respeito disso, de como iniciou-se a campanha e as mudanças que tiveram que ocorrer depois? É muito oportuna a sua pergunta para a gente esclarecer várias dúvidas. Em dezembro do ano passado, a gente terminou de reescrever o nosso plano de contingência da dengue municipal. Esse plano de contingência ele já previa várias situações. A colocação de tendas, a possível entrada do exército para ajudar no combate à doença. A dengue ela é uma doença sazonal. Ela tem um período de início, de alerta e de emergência. E depois ela volta para o início de alerta de novo. A primeira vez que eu fui entrevistado no seu programa, a gente estava no início ainda da transmissão. A gente já sabia, a gente sempre sabe o momento que ela vai chegar. Só que as condições climáticas para o mosquito são tão favoráveis naquela época que as suas ações de controle elas deixam de ser tão eficientes. O que você tem na mão para combater não é tão eficiente quanto a eficácia do mosquito em se reproduzir. E sem a ajuda da população na eliminação dos criadouros, fica impossível. O que você faz é evitar de ter... Se você está com 20 mil, evitar de você ter 30. Se você tem 30, evitar de ter
50. Se você tem 50, evitar de ter 80. É isso que se resume à atividade de controle. Isso em qualquer lugar que você vai fazer um combate com uma doença de um mosquito tão eficiente, de uma doença tão explosiva, tão epidêmica como é a dengue. O mosquito da dengue está mais resistente? Ainda estão levantando hipóteses dessas, mas não tem nada comprovado disso não. Ele, pelo que a gente observa, ele continua da mesma forma. Uma coisa que eu observei aqui na cidade de São Paulo, que eu não tinha observado em nenhum outro ano, é que a gente encontrou muito mais criadouro de mosquito com larva nesse ano do que em anos anteriores. Até a nossa pesquisa de avaliação de densidade larvária, o ADL, que é feito, preconizado pelo Ministério, uma das atividades preconizadas pelo Ministério, realizada em fevereiro desse ano, mostrou que o número de criadouros aumentou, positivos para o mosquito Aedes aegypti. Então a gente encontrou mais criadouros com o mosquito da dengue em fevereiro desse ano em comparação com fevereiro do ano passado. Isso foi potencializado pela falta de água? Também, porque a gente observou que os recipientes, como por exemplo, baldes que as pessoas estavam utilizando para reservar água e depósito de água não elevado e não ligado à rede da Sabesp, por exemplo, caixas d'água que a pessoa comprou para armazenar água. Nós encontramos mais recipientes e mais larvas nesses recipientes. Isso com certeza contribuiu para o aumento do número de casos em todo o estado, não só em São Paulo. O pico da doença deve acontecer em maio. Historicamente, ele ocorre na semana 16, é a semana epidemiológica 16, que é mais ou menos as semanas mesmo dos meses. Então, é ali, meados de maio. É o pico da doença onde você tem, por exemplo, numa semana, aqui eu estou jogando um número, 3.000 casos naquela semana. Então, na semana seguinte, você já observa que você tem, por exemplo, 2.500 casos. Aí na semana seguinte, 2.100. Ele vai diminuindo. Então você tem um pico naquela semana e depois já vai entrando menos casos até chegar num patamar já de início novamente. A tendência é a doença aumentar, então. A gente já está na semana 17. Então provavelmente a gente já passou pelo pior. Agora a gente já vai entrar numa fase de declínio. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso convidado hoje é Alessandro Giancola, coordenador de ações do controle do mosquito da dengue em São Paulo. Alessandro, é possível ter havido também uma migração do mosquito do interior para a capital? Não é possível, mas a sua pergunta é muito oportuna, as pessoas confundem isso. A cidade de São Paulo já é infestada pelo mosquito desde a década passada. Todos os distritos administrativos da cidade, todos os bairros da cidade já são infestados pelo mosquito Aedes aegypti. Então ele não veio do interior para cá. Ele veio na época das navegações dos navios negreiros lá da África, ele veio para a América e começou a se disseminar por toda a América. E foi se expandindo e
chegou aqui na cidade de São Paulo, chegou na nossa casa. O mosquito da dengue está aqui, deve permanecer mais alguns anos. É possível se pegar dengue 2 vezes? É possível se pegar dengue até 4 vezes, porque existem 4 tipos de vírus. Às vezes as pessoas confundem também que se ela pegou dengue, ela está imune. Ela está imune àquele tipo circulante de vírus que está ocorrendo naquele local. Por exemplo, aqui em São Paulo, esse ano está circulando o tipo 1, em sua imensa maioria. Então, as pessoas que pegaram dengue esse ano, elas estão imunes ao vírus da dengue tipo 1. Se o ano que vem estiver circulando o tipo 2, por exemplo, essas pessoas que pegaram o tipo 1, elas podem se contaminar novamente. Então, a pessoa pode pegar dengue até 4 vezes na vida dela. Muito bem, vamos fazer um ping-pong rápido? Vamos. É possível se contaminar com o mosquito da dengue em água limpa? O mosquito da dengue, ele só se procria em água limpa e parada. Nunca você vai encontrar larva do mosquito em água que tenha muita matéria orgânica ou algum produto químico na sua diluição. Então, a água limpa e parada, não estou falando de água potável, estou falando de água sem matéria orgânica e sem algum produto químico. Essa água prolifera o mosquito da dengue. A larva demora quanto tempo? Ela sobrevive quanto tempo? Uma coisa que é muito importante é o ovo. Quanto tempo esse ovo vive? O ovo ele chega a durar até 1 ano nesse recipiente. Então, mesmo que o recipiente não tenha água, ele pode durar 1 ano. Então, no ano seguinte, aquele ovo que foi depositado no ano anterior, se ele receber água, ele vai eclodir a larva e vai virar o mosquito adulto da dengue. Ou seja, um ovo que tem uma residência hoje em São Paulo pode contaminar uma pessoa no ano que vem? Pode sim. Ele pode virar um mosquito da dengue no ano que vem. Nós recebemos uma boa notícia há 2 semanas que já a Universidade de São Paulo já está pesquisando uma vacina contra a dengue, mas ela deve estar pronta só em 2018. Até lá, as providências que a prefeitura pode tomar. A gente visitou o Instituto Butantan, eu estive acompanhando o secretário municipal de saúde, junto com o prefeito da cidade lá no Instituto Butantan. O que a gente viu é muito promissor para 2017. A Anvisa já está até colocando isso como prioridade, né, essa vacina da dengue do Butantan, que se mostra muito promissora. Mas até lá, a única forma é fazer o trabalho preventivo, que começa agora já com o declínio dos casos. A gente já começa todo o trabalho preventivo, visitando casa a casa e orientando a população de como evitar os criadouros. A população colaborando, eliminando esses criadouros e não deixando as condições. E quando chegar novamente o verão, início de novo dos casos, a gente fazer o combate ao mosquito adulto através de aplicação de inseticida, conscientização, auxílio das outras secretarias que a gente teve muito esse ano, em todas as regiões de São Paulo, para a gente combater o mosquito da dengue. Esta vacina vai combater os 4 tipos de dengue? É o que o Butantan nos mostrou lá. Ela tem uma alta eficiência para os 4 tipos. Até hoje foi muito difícil ter a vacina exatamente por causa disso. Nunca se teve uma vacina com tanta eficiência para os 4 tipos de vírus, e daí ela não seria útil. Essa vacina, até o momento, ela se mostrou muito eficiente para os 4 tipos. Como a vacina só vem em 2018, o que nós precisamos para os próximos anos? Mais investimentos? Eu acho que investimento está vindo na medida do necessário. Não vejo isso como um grande impedidor das ações que a gente tem tomado. A gente precisa de muita campanha de mídia, a gente tem visto muito isso esse ano, o que tem ajudado. As pessoas estão perguntando mais, a população está com mais perguntas, o que é muito importante. Então a gente tem que investir em educação, mas de todas as formas possíveis. A ajuda do Exército colaborou nessa conscientização da população? A ajuda do Exército, como eu já tinha dito anteriormente, já estava prevista no nosso plano de contingência, se a gente chegasse num certo nível de ocorrência da dengue, e é uma ajuda fantástica. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Exército em outras cidades em campanha da dengue também,
e ela se mostra muito útil porque a população chama um fato novo. Isso é muito importante. A atenção de todo mundo para um fato novo. Ó, estamos aqui para combater a doença. Isso é muito importante. A gente quer também chegar até a população e falar: vocês não estão abandonados, nós estamos aqui trabalhando para evitar essa doença no seu bairro. Isso é muito Alessandro, para finalizar nossa entrevista, o que a população deve fazer mais para evitar que a epidemia cresça? São duas coisas básicas. Uma perceber alguns dos sintomas da dengue, que é febre alta, acompanhada de dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, dor muscular, dor no corpo generalizada, cansaço. Procurem atendimento médico o mais rápido possível e não se automedique. A única coisa que a pessoa pode fazer é tomar bastante líquido e procurar atendimento médico o mais rápido possível, porque daí esse caso vai ser suspeito de dengue, vai ser notificado para as nossas equipes para fazer o trabalho no bairro dela e evitar que outras pessoas peguem a doença. E a outra questão é que a gente sempre vai bater na tecla: evitar os criadouros do mosquito dentro de casa, que é qualquer recipiente que possa acumular água limpa e parada. Isso é o mais importante. Mais dúvidas que a população tenha, pode ligar para onde? Todas as informações de dengue, os nossos telefonistas do 156 estão orientados a esclarecer, e também no site da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem lá links de perguntas com respostas para atender a população. Obrigado pela entrevista, foi um prazer revê-lo. Eu que agradeço. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, comentários dos colunistas, acesse o portal observatório3setor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.